Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Passamos agora para a nossa prece inicial, para dar início ao nosso estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal. Pedimos a Deus e a Jesus o seu amparo, a sua misericórdia infinita para a nossa lição da noite, e pedimos também o amparo e assistência da espiritualidade superior, que é responsável pela divulgação do Evangelho de Jesus. Que as bênçãos do Pai Eterno possam envolver os nossos corações. O tema de hoje que nós vamos estudar é pelos caminhos de Jesus, né? Inicialmente, esse tema foi tirado do título de um livro do espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco. Mas é somente a introdução que nós vamos, então, fazer algumas colocações retiradas desse livro. Então, o espírito Amélia Rodrigues começa falando que para todas as direções existem caminhos. E há caminhos curtos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Que também há os caminhos largos e longos, que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção e compromissos infelizes, né? Então, dependendo do caminho que o espírito toma para ele seguir, da direção que é dada à sua vida, né? Ele vai ter, então, essas consequências, porque qualquer caminho que a pessoa toma, sejam esses que eu acabei de falar aqui, que leva à loucura ou ao suicídio, ao crime ou ao desespero, ou que faculta a embriaguez dos sentidos e o desregramento das emoções, são compromissos infelizes. E nós sabemos que toda e qualquer ação que nós praticamos tem consequência. O caminho que a gente segue, escolhe para a gente seguir na vida da gente, também tem consequência, né? Então, que a vida em si mesma, a encarnação, porque nós estamos encarnados, ela é um caminho. E cada criatura percorre esse caminho na sua experiência existencial, na sua experiência de vida, com êxito ou com fracasso, conforme a opção feita. E ainda aqueles caminhos que no momento em que a pessoa decide, que a pessoa toma a decisão, o que acontece? O resultado pode ser aparentemente feliz, aparentemente acertado. Nós temos muita dificuldade para escolher que caminho que a gente vai tomar na nossa vida pelo seguinte: o que a gente deseja mesmo, o que é? A gente quer ser feliz, a gente quer que tudo dê certo, a gente quer tomar atitude que nos leva à realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, não é isso? É o que todo mundo quer, eu também quero. Mas o que nos ensina o Evangelho de Jesus? Que nem todos os caminhos podem nos levar à felicidade verdadeira. E falando sobre esses caminhos que a gente toma e que nem sempre é o mais acertado para a nossa verdadeira felicidade, nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, uma lição que se chama a desgraça real. Que a desgraça real é aquela atitude
que às vezes a gente toma que contraria o que a gente quer, né? Não é aquilo que a gente queria. Ah, mas eu queria tanto ser feliz. Ah, eu queria tanto ir nessa festa. Ah, eu queria tanto mudar para tal país. Ah, eu queria tanto comprar tal ou tal objeto. Mas nem sempre isso é o que realmente vai nos fazer feliz. Então, que a desgraça real, o que é essa desgraça real? É aquilo que no momento dá felicidade, no presente. Nos ajuda então a realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, mas que futuramente vai ter uma consequência amarga. E há caminhos que a gente toma que são de tal forma distanciados da nossa felicidade eterna, da verdadeira felicidade, que a gente leva séculos, várias existências, para retomar o caminho do acerto, o caminho da paz e o caminho da felicidade real, não é? Então, continua Amélia Rodrigues nos afirmando que todos nós seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto que nos levam. Muitas vezes nós estamos vivendo, então, numa faixa, digamos assim, de tal irreflexão que a gente vive e não pensa nas consequências dos caminhos e das decisões que a gente toma, né? Então a gente vive sem pensar nas consequências. A gente toma caminhos em desacordo com a nossa verdadeira felicidade em todos os setores da nossa vida, na nossa família, no convívio com as pessoas, no exercício da profissão, dentro no trabalho, na seara do Evangelho, na seara da doutrina de Jesus, em todos os lugares. Nós precisamos, então, estar numa atitude de constante vigilância para que os caminhos que a gente siga, para que os nossos deveres sejam cumpridos de forma até a aprovação, em primeiro lugar, da nossa consciência. E em segundo lugar, ou em primeiro, não tem que ter uma separação, é tudo junto, porque uma coisa, na verdade, não se dissocia da outra, né? Nós precisamos agir de forma que o resultado das nossas ações nos conduza à harmonização com a lei divina, com as leis universais. Porque nós, como filhos de Deus, como criaturas do Pai, nós estamos ligados, vamos dizer assim, ligados por energias, por processos energéticos, né, a todas as questões universais. Eu esses dias estou lendo o livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Então eu cheguei numa parte muito bonita que fala assim, que nós estamos ligados a Deus porque somos criaturas dele, né? Então toda partícula de luz é também luz. Nós não somos filhos de Deus, então todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos estão ligados a Ele. E o que não combina com a perfeição, com a justiça e com a bondade do Pai, o que acontece? Nos traz infelicidade, nos traz aquele sentimento, vamos dizer assim, que ressalta, né, a nossa inferioridade espiritual, moral, diante das leis que nos regem, não é? Então é por isso que nós precisamos tomar, então, os caminhos voltados para o bem. Olha um pouquinho do que nos fala Amélia Rodrigues sobre esses caminhos voltados para o bem, não é? Que os lidadores do bem, o espírito quando já está voltado para o bem, descobre o bem, descobre que o bem, o que é o bem? É o que a gente faz que está de acordo com a lei de Deus. É o que a gente faz que traz paz à consciência. Às vezes, a gente toma um caminho que não dá para a gente a alegria que a gente queria. Olha, eu fiquei contrariado. Não era isso que eu queria, não. Eu queria ter feito desse jeito. Mas eu sei que isso não me convém. Eu posso fazer? Posso, mas esse caminho não me convém.
Já nos ensina o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido. Né? Por que nem tudo me é permitido? Porque o que tiver de acordo com a lei de Deus vai me trazer infelicidade. Né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, me pergunta agora o nome não, o número não, que diz o seguinte, cuja resposta diz o seguinte: já não é senhor de si aquele que pratica o mal. Quando nós tomamos um caminho que prejudica alguém, que prejudica a nossa verdadeira felicidade, que prejudica a nossa paz de consciência, e a nossa consciência é das coisas mais sensíveis que nós conhecemos. Porque, vamos dizer assim, eu fui coordenadora de juventude muitos anos lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e tinha um jovem frequentador lá que ele dizia o seguinte: se a gente der uma olhada torta para uma pessoa e isso ficar registrado nas nossas emoções, isso vai nos prejudicar. Isso vai nos causar sofrimento. Então é nas mínimas coisas que nós temos que estar vigilantes. Porque se a gente fez algo errado, se a gente tomou um caminho que não é bom para nós, que a nossa consciência não aprova, enquanto a gente não reparar aquele erro, o que acontece? Nós não vamos ficar felizes. Nós não vamos ter permissão para prosseguir rumo à nossa evolução espiritual, não é? Então, que os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam, né? Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam aos portos da paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. Então, é uma coisa muito importante para a gente saber, porque tomou o caminho certo, porque agiu corretamente. O que acontece? Não significa que a gente não vai ter dificuldade. Espíritos valorosos têm reencarnado e têm tido vidas cheias de sacrifício, cheias de luta, cheias de dificuldade para cumprir o que foi planejado no seu compromisso reencarnatório. Assim, por exemplo, aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, assim aconteceu com a personagem Alcione no livro Renúncia, assim aconteceu com o próprio Mestre Jesus, que é nosso modelo e nosso guia, né? Então, porque o Espírito tomou a atitude correta, porque o Espírito agiu corretamente, isso não significa ausência de sofrimento. E Jesus, esclarecendo essa questão, diz aos apóstolos no livro Boa Nova: o filho não é o discípulo, não é o discípulo mais do que o seu Senhor. E o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Se Jesus, que é o nosso modelo e guia, sofreu, por que nós, muitas vezes, espíritos ainda caracterizados por grande imperfeição, não queremos enfrentar dificuldades, né? Nos revoltamos nas situações difíceis. Chegou uma doença, a gente acha ruim. A gente não quer achar ruim pouco, quando não se revolta contra a lei de Deus, né? Quando não manifestamos, então, uma extrema rebeldia para com os desígnios do Pai, não é? Então, tudo isso é motivo para que nós possamos refletir. É por isso que nós abraçamos os princípios da fé raciocinada que caracteriza a nossa doutrina, a terceira revelação codificada por Allan Kardec. Seguir o caminho do bem não significa ter uma vida isenta de sofrimento, não é? E na diversidade dos caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Agiu bem, procedeu bem, se liberta, né? Se harmoniza com a natureza. É muito comum a gente encontrar pessoas, geralmente em idade mais madura, que diz o seguinte: eu já sofri muito, eu já passei dificuldade na vida que eu não sei como que eu venci.
Mas hoje eu penso, eu recordo, eu olho para trás e me sinto em paz. Me sinto gratificado pela misericórdia divina, porque cumpri o meu dever. Esse que é o nosso dever, não é? Então, ninguém que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue. Mas que meta é essa? Que objetivo é esse? Qual que é o objetivo da nossa vida? Por que a gente luta? A gente luta desde quando? Desde a concepção. Né? O espírito luta para conservar a vida, é a lei de conservação, é o instinto de conservação da própria existência, luta para aprender, o espírito luta para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender as noções do que é bom, para praticar o que é bom, luta para ser alfabetizado, durante os anos de escola, a vida na faculdade é uma luta, exercer a profissão dignamente é um dos maiores desafios que o espírito encarnado encontra. A vida familiar, orientar a família, educar os filhos, cumprir os deveres paternais, maternais e filiais, tudo isso é luta que nós enfrentamos. Para quê? Para que nós possamos ser felizes depois dessa luta, depois das dificuldades. É por isso que Jesus nos ensina a lição das bem-aventuranças. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas lições das bem-aventuranças. E a Amélia Rodrigues vai continuar dizendo que o apostolado de Jesus na Terra prossegue com atualidade, nesses dias tumultuosos, atraindo as vidas que se perdem noutros rumos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus esteve entre nós. Jesus esteve entre nós. Mauro, ela pega um pouquinho de água. Mauro, ela pega um pouquinho de água para mim. O garrafão está em cima da pia. Nossa Senhora. Foi mal. Vou tirar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu esqueci dessa água. Então, veja bem. Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos. E o que nós percebemos? Que as suas lições são atuais. Continuam motivando as nossas vidas, né? Contagiando os nossos corações, os nossos sentimentos, nos despertando para o bem, para a paz, para o amor, para que nós possamos então sermos integralmente felizes. Não é? E agora então nós vamos passar Amélia Rodrigues fala o seguinte, que nem toda ciência da Terra, nem toda evolução técnica, nem todo progresso vai, então, fazer com que o homem possa prescindir da presença, do amor e da misericórdia infinita de Jesus. Nunca como agora Jesus foi tão necessário e oportuno, né? Então há passagens da obra de Emmanuel que fala o seguinte, né, da obra de Emmanuel, um estudo que eu fiz sobre família, que se nós temos dificuldade e ainda não conseguimos resolver os nossos problemas com a calma que os ensinos evangélicos nos recomendam e nos ensinam, que nós precisamos então nos avizinharmos, né, de Jesus. O que é se avizinharmos? Recorrer a Jesus com o máximo de familiaridade, constantemente, né, buscar o ensino do mestre, né? Então eu li há muitos anos um livro que chama O Poder do Pensamento Positivo, e lá tem uma passagem maravilhosa que vai falar então sobre Daniel no covil dos leões. Então o rei lá do país onde Daniel morava tinha muita inveja dele por causa da sua espiritualidade, por causa do seu reto proceder, porque ele era amado pelas pessoas que o conheciam e vivia então procurando um meio de castigar Daniel. Quando foi um dia, ele encontrou um motivo, que agora eu não sei qual mais, e
colocou Daniel no covil dos leões famintos e falou: esse agora vai ser devorado pelos leões e eu vou ficar livre dele. Qual não foi a sua surpresa? Que no outro dia, o que aconteceu? O rei mandou que os soldados fossem ver o que é que tinha acontecido com Daniel, e Daniel estava olhando para as grades da prisão, de mãos para trás, calmo, sossegado, tranquilo, e os leões deitados atrás dele na maior serenidade. Então, foi perguntado, mas como que esse homem conseguiu isso? E é explicado nesse livro, O Poder do Pensamento Positivo. O autor não é brasileiro, não. Esse livro eu comprei ele em tudo. Estava numa vez que eu fiz uma viagem e minha amiga andou comigo nas livrarias, no Sebo, e eu comprei esse livro. Então, Daniel tinha o hábito científico da oração, e isso fez com que ele tivesse condição de ter uma ligação firme com Deus. E assim, não foi uma coisa tão fora do comum ele magnetizar os leões para que os leões se portassem com mansidão e não o atacassem. E nós vamos ver aqui agora passagens da vida de Jesus, né? Onde nós vamos ver como é esse caminho que Jesus percorreu, que Jesus nos ensina, para que nós possamos então compreender um pouco como proceder para alcançar passo a passo, de existência em existência, não é do dia para a noite não, né? A tão chamada felicidade integral. É possível? No livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos ensina que os espíritos puros são felizes, são plenamente felizes. Por quê? Porque já aprenderam tudo, não sofrem mais, não tem orgulho, não tem egoísmo, não tem raiva, não tem mágoa, não tem nenhuma das doenças da alma, né? Então, Jesus começa a nos apontar o caminho da paz, o caminho das bênçãos e da felicidade verdadeira, quando surge na manjedoura. A manjedoura assinalava então o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave, que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade do amor a todos os corações. Então Jesus nasceu na manjedoura, né, numa estrebaria, junto com os animais, né, sem nenhum recurso, né, dos confortos materiais da terra, para nos ensinar que o seu reino não é desse mundo, que a lição que ele veio nos ensinar é a lição de vida eterna, é lição para a eternidade, não veio disputar com nenhum poderoso da terra, nenhuma vantagem terrestre, e já começou a dar o seu recado moral, o seu recado espiritual imortal, com o nascimento aqui na Terra, né? E esses 2 parágrafos que eu li estão no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. Agora nós vamos conversar aqui sobre um trechinho, nós vamos falar agora mais sobre a vida de Jesus. Então, no livro Boa Nova, no capítulo 2, né? Isabel visita Maria na sua casinha pobre de Nazaré. E quando as 2 mães se encontraram, elas foram então falar sobre os filhos. E Isabel dizia que João era assim, gostava de viver mais isolado das pessoas, muitas vezes caminhava pelos desertos, né? Os evangelhos registram que ele comia gafanhotos, né? E que tinha assim
proceder um pouco diferente, né? E Maria, então, foi contar para Isabel sobre as consequências daquela apresentação de Jesus entre os doutores do templo. Jesus tinha, então, 12 anos, né? Conforme nos aponta, nos ensina os evangelhos, né? E os doutores do templo, no dizer de Amélia Rodrigues, já idosos, cheios de muito orgulho, tanta arrogância, uma pretensa sabedoria, ficaram espantados com a sabedoria de Jesus. Um menino simples, filho de um carpinteiro humilde, não tinha sangue azul, os pais não podiam sequer contratar um professor para dar aulas a ele. Então, o procedimento de Jesus, as colocações que Jesus fez para os doutores, os deixaram alarmados, assustados com tanta superioridade espiritual, né, com tanta sabedoria, e o assunto teve tão graves consequências que no outro dia um poderoso chamado Eleazar chamou José e falou para ele: olha, José, esse menino seu veio para ameaçar os poderosos, né, do templo, veio para ameaçar os sacerdotes. José, você precisa dar um pouco de educação para esse menino, José. Esse menino precisa aprender a respeitar os sacerdotes, a sabedoria do templo. E José voltou para casa preocupadíssimo e contou tudo para Maria. Maria ficou tão preocupada que no outro dia foi ela mesma falar com Eleazar. Foi pedir para ele proteção para Jesus, que ele desse um jeito de admitir Jesus na escola do templo, né? E ficou muito preocupada. Mas qual não foi a surpresa dela, que no outro dia Jesus chegou para ela e mostrou para ela que sabia de tudo que ela e José tinham conversado. E perguntou assim para ela: mãe, mas afinal, o que a senhora quer de mim? Por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. No entanto, eu já estou com Deus. Meu Pai deseja, porém, de nós toda exemplificação que seja útil, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Quando ele falou assim: mãe, eu já estou com Deus, o que significa isso? Mãe, eu sou um espírito puro, né? Eu já tenho condição moral, eu não vou para o caminho do vício, eu não vou para o caminho do erro, eu não vou tomar caminho que me leva a compromissos morais, eu não vou tomar caminho que depois eu vou demorar séculos para resolver. Mãe, eu já venci essas dificuldades, né? Mas a senhora não preocupa não, eu vou escolher uma escola para mim. E Maria ficou por entender, né? E explicou para ele que tinha medo da infância dele, pobre, desprotegida. Quando foi no outro dia, para surpresa de Maria, Jesus chega para José e pede a ele para admiti-lo no serviço da carpintaria, né? Ele queria trabalhar com o pai, José, na carpintaria, né? E Maria continua então falando com Isabel, que ele fez isso como se quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. A formação que o pai e a mãe podem dar para os filhos, a formação do caráter, né? A formação da inteligência, dos deveres morais, dos deveres do coração, né? E ele então continua, Maria falando com Isabel: aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então Jesus quis mostrar aqui o valor da família, o valor do cumprimento dos deveres familiares, os deveres do esposo, os deveres da esposa, os deveres filiais, né?
Todos nós temos deveres uns para com os outros dentro do lar. Deveres inadiáveis. É essa lição que Jesus quis falar, quis ensinar, mesmo sabendo de todas as promessas que os sacerdotes do templo tinham feito, né, sobre ele, na sua presença, preferiu o ensino do lar, o trabalho com José na carpintaria, a convivência familiar, não é? Então, tudo isso nos mostra que nós precisamos valorizar a nossa família, né? Antes da gente subir qualquer degrau evolutivo, antes da gente ser capaz de resolver grandes problemas que afetam toda a humanidade, nós precisamos aprender a viver dentro do nosso lar, né? Propor amor, propor fraternidade, propor diálogo fraterno, propor respeito, né? E tudo isso é uma extensão do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Vamos ver uma outra passagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso aqui está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10 e 12, 14 e 15. Então vamos compreender o melhor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Aí a gente volta nesse trecho que eu li aqui no início do nosso estudo, quando fala do jugo leve. Jesus oferece amparo, repouso para todos os que sofrem, para todos aqueles que estão cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Mas como? Como que vai receber? Eu posso receber o amparo de Jesus, eu posso ter vida plena, né? Cheio de revolta, cheio de desobediência, causando sofrimento na vida dos outros, cheio de egoísmo, achando que eu sou a única pessoa no planeta que merece felicidade, que merece paz, pensando que eu posso ser feliz desrespeitando as leis divinas, as leis morais, as leis universais. Não, porque se eu estiver com esse pensamento, o que vai acontecer? O mais provável é que eu não tenha condição nem de perceber, né, que o Pai Celestial nos cerca de tudo aquilo que nós precisamos para sermos completamente felizes. É o que nos ensina os Espíritos, no livro dos Espíritos, quando fala da lei divina e da lei natural. A lei divina contém tudo o que é necessário para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta, não é? Quando dela se afasta. Então, para que a gente tenha vida e vida plena, vida em abundância, o que é isso? Vida plena e vida em abundância? É ser feliz na profissão, é ser feliz na família, ter o coração bem resolvido, né? Não ter problema no lar, né? Escolher trabalhar na profissão que quer, ter o salário que sonha, né? Em todos os detalhes da nossa vida testemunham a nossa condição espiritual. Nós temos problemas mal resolvidos, nós estamos insatisfeitos no trabalho, nós estamos insatisfeitos na profissão. Quando a gente chega dentro de casa, a gente não tem sossego, mas então nós precisamos trabalhar para conseguir alcançar os nossos objetivos, para que a gente possa conseguir alcançar a nossa meta, a felicidade integral, felicidade total. Isso que é vida plena, isso que é vida em abundância. E para isso, nós temos então o nosso guia e modelo, que é Jesus, os seus caminhos, o seu evangelho. O evangelho não é somente um livro, o evangelho é toda a doutrina do Cristo.
É toda a vida do Cristo que ele veio, então, nos trazer, nos ensinar as lições de vida eterna, nos ensinar como viver para ser realmente feliz e caminharmos rumo à perfeição. Somente os espíritos perfeitos vivem no reino de Deus. Somente os espíritos perfeitos vivem fora desse círculo de sofrimento e de dor que a gente ainda vive na terra. Espíritos em condição plena, os espíritos puros, como Jesus, não sofre pandemia, não tem ninguém debaixo da ponte, não tem morador de rua, em situação de rua, não tem ninguém envolvido com droga, pai não mata filho, filho não mata pai, né? Mãe não abandona filho, os filhos não põem o velho no asilo, abandonando, não. Para que nós tenhamos vida plenamente, para que nós possamos então estabelecer com Jesus essa relação de amor e de familiaridade, quando ele diz aqui, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecidos. Isso é afinidade, isso é amor, isso é proximidade, isso é relação amorosa. Assim como o Pai me conhece a mim, e também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus propõe aqui uma relação amorosa, de proximidade, de sinceridade, de amor verdadeiro entre nós, o Divino Mestre e o nosso Pai Celestial, né? É assim, então eu já vou falar aqui, porque surgiu agora a oportunidade, senão depois às vezes não dá tempo, porque nós vamos respeitar o tempo aqui. Então veja bem, quando Jesus diz àquele doutor da lei, que lhe perguntou para o tentar quais são os mandamentos da lei, Jesus então vai dizer 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. É o primeiro mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nisso está então toda a lei e os profetas, né? Deixa eu falar aqui onde que está essa parte. Está então no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, dos mandamentos de Jesus, para que nós possamos ter essa vida plena com Jesus, com o Pai, né? Como o pastor tem relação com as suas ovelhas, é preciso que a gente pratique os mandamentos de Jesus de forma incondicional, né? Os mandamentos de Jesus é toda a lei e os profetas, é a base de todo o equilíbrio da nossa vida, né? Tem uma passagem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, que para compreender o Evangelho de Jesus, para compreender a doutrina espírita, não é preciso ser um doutor da lei, não é preciso ter títulos universitários, que a pessoa com pouca leitura pode compreender e praticar o Evangelho de Jesus, que o jovem de tenra idade, a criança, compreende o Evangelho de Jesus, compreende as lições de Jesus. E muitas vezes uma pessoa que é tão culta, que tem títulos, que tem domínio de ciência, não consegue compreender a lei de Deus, não consegue compreender a simplicidade, a harmonia da natureza que Jesus veio nos ensinar, como tão bem nos retrata os textos do Espírito Amélia Rodrigues, onde ela pinta então os cenários, descreve os ambientes, onde cada componente do ambiente, da natureza, vai então compondo todo aquele clima, aquela ambientação psicológica mesmo, criada por Deus para conquistar, para contagiar os corações humanos a seguirem o caminho que Jesus veio nos ensinar.
Vamos mais uma? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu já teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for, e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, e 5 e 6. Então, quando fala aqui das diversas moradas da casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que compõem esse universo. E os mundos guardam uma estreita correspondência, uma estreita relação com o estado moral, evolutivo, intelectual e espiritual de seus habitantes. É assim, então, que nós temos mundos mais adiantados, mais felizes do que a Terra, onde os espíritos vivem verdadeiramente como irmãos, onde os espíritos vivem a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade, do tipo um por todos e todos por um. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vai fazer a descrição maravilhosa, eu considero verdadeiros poemas. Eu preparei um estudo do livro sobre os mundos regeneradores, e aconteceu que eu fiz pouco estudo dessa lição. Eu não sei como é que nós vamos viver o resto desse ano, mas eu quero, assim que for possível, colocar os mundos regeneradores na pauta das lições para a gente poder estar estudando, porque são lições maravilhosas, mas para a gente viver nesse mundo, para a gente percorrer esse caminho, como é que a gente faz? É o que pergunta Tomé. Senhor, não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais, como que a gente pode saber o caminho? Né? Como que a gente sabe o caminho para sair do mundo de expiação e de provas para chegar no mundo regenerador, que é o próximo nosso? Né? E Jesus dá a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguindo Jesus, o ensino de Jesus, a orientação do Evangelho, né? A vivência cristã em todo e qualquer lugar onde nós nos encontramos, não tem erro. Não tem dificuldade. O Evangelho é a nossa bússola. O Evangelho é a luz que guia os nossos caminhos. Não tem erro, não é? E Jesus, então, vem nos preparar para essa transformação da Terra. A Terra, na verdade, está sempre em processo de transição, porque o progresso não para, a evolução não para. Olha, que maravilha! Jesus vai dizer, então, ao apóstolo Bartolomeu, no livro Boa Nova, no capítulo Bom Ânimo, se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o caminho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra, né? Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então, o reino de Jesus ainda não é aqui, mas um dia vai ser. Né? Esse estado que a gente está vivendo de tanta diversidade, de tanto sofrimento, de tanta dor, onde um irmão mata o outro, onde o irmão rouba o dinheiro que é para beneficiar o próximo, né? Onde rouba o dinheiro que é para ser gastado na saúde, que é para alimentar a pessoa, para alimentar aquele que precisa de ajuda, né? Onde o homem público não cumpre com as suas funções, onde o cidadão age como se exigindo vigilância policial, onde a nossa consciência não está ainda de posse da verdadeira razão. Isso não é
Isso não traz felicidade para ninguém. Então nós precisamos das dores, das dificuldades, né, dos problemas coletivos, para que nós possamos então alcançar, né, estágios melhores de vida em sociedade, de cooperação mútua, de convivência em grupo, de auxílio ao próximo, né? E todas essas ações provam então a ligação da criatura com o Criador. Por quê? O Criador está sempre ligado à sua criatura, né? Então a natureza fotografa tudo que acontece. Tudo que acontece está ligado no universo, né? Mas como? Como é que a gente sabe disso? Bom, primeiro, no livro Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes nos fala da capacidade que a misericórdia infinita tem de fotografar tudo o que acontece. Eu vou citar aqui um caso, mas tem milhões de casos, milhões de exemplos na doutrina espírita. No livro E a Vida Continua, de André Luiz, Ernesto Fantini e Evelina Serpa, tão logo chegam em nosso lar, o que vai acontecer? Eles vão, na colônia espiritual, lá não fala que é em nosso lar, não. Eles vão, então, passar pela entrevista com o instrutor, onde eles vão ver, vamos dizer assim, um filme da vida deles, onde está registrado os seus mínimos pensamentos, as suas mínimas intenções, né, de cada uma das suas ações, né? Então, o Pai Celestial não perde nenhuma das suas criaturas de vista, né? Então, no Evangelho de João, tem uma passagem, acho que é do apóstolo Tiago, que Jesus chega para ele e fala para ele: eis aí um verdadeiro israelita, não há nada de falso nele. E o apóstolo, muito assustado, pergunta assim para ele: mas tu me conheces, Senhor? Sim, eu te conheço. Eu vi você debaixo da videira, viu em espírito, com a capacidade de Jesus, o espírito puro, né, a percepção apurada, viu o apóstolo, antes mesmo que ele chegasse perto de Jesus. E isso é pouco, né, que nós sabemos que há mais conhecimento envolvido nisso aí. O espírito puro tem plena capacidade de visão e de reconhecimento de todas essas realidades. A gente vê, por exemplo, então, no livro Libertação, eu acabei de ler o livro Libertação, que eu montei um seminário, e o inspetor Druso, né, conta a história que envolve cada espírito para André Luiz, conhecedor de recursos espirituais que possibilitam ele até aquela ideia da vida do espírito, dos seus dramas, o porquê do sofrimento, o porquê que se encontra naquela situação penosa, né, castigado pela legião de Gregório, né, que é o comandante daquela região das trevas. Então todas as nossas histórias estão gravadas. Mas onde o espírito superior olha para mim, muitos deles sabem, os espíritos superiores sabem quem a gente foi em outras encarnações, por que nós passamos por tais dificuldades, e pelo andar da carruagem, pelo desenrolar dos fatos, vai saber então, nossa senhora, não deu para falar quase nada, vai saber então o que nós vamos ser em existências futuras, né? Então, Jesus sabe do destino da Terra, que é progredir, que é se tornar uma morada mais feliz, que é ser habitada por espíritos melhores, por espíritos evoluídos. A Terra só será um mundo regenerador quando aqui for a morada de espíritos que cumpram e que vivam a lei de amor, de justiça e de caridade. Aí vai existir felicidade aqui, né? E está onde? Na conclusão de O Livro dos Espíritos. Pegar aqui mais uma fala dessa de Jesus com Bartolomeu. O Evangelho terá de fortalecer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração.
né? Isso aqui está no livro Boa Nova. Nós estamos terminando nossos estudos e eu vou ler aqui mais um trechinho do livro Boa Nova, no capítulo 26, porque o que a gente aprende aqui? Que a lei de Deus é amor. Jesus veio nos ensinar a lei de amor. Nós estudamos na doutrina espírita que o Pai Celestial tem nos mandou 3 revelações, né? A primeira de Moisés, que é chamada de a verdade do Deus único, a verdade dos 10 mandamentos, né? A verdade da eternidade da vida. E Jesus veio nos trazer, então, a segunda revelação. Qual que é o sentido dessa revelação? A revelação do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, se a gente tiver que definir a mensagem de Jesus numa única palavra: amor, amor fraterno, amor universal, amor sem limite, amor pelos inimigos, amor pelos ignorantes, amor pelos agressores, compaixão pelos agressores, compaixão pelos que nos ofendem, pelos que não nos compreendem, porque amanhã, numa outra jornada reencarnatória, eles vão nos compreender passo a passo, na convivência, na luta, para a gente compreender um ao outro. Nós vamos ser felizes, nós vamos viver como verdadeiros irmãos, né? Essa lição não acaba não, mas o recado é esse. Quem segue os caminhos de Jesus segue com segurança, não tem erro, encontra a luz no fim do túnel, ainda que o sofrimento seja grande. E o que acontece quando nós estamos percorrendo um túnel? A gente vê a luz e vai se aproximando da luz, até desaparecer toda a treva, até desaparecer todo o sofrimento, até desaparecer toda a dor. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, a boa disposição no sacrifício próprio. Então, quer seguir Jesus? Não pode medir sacrifício, não. O amor do Cristo, né, é um amor incondicional. É o amor que tudo dá e nada pede em troca, né? Então, quando Paulo nos ensina sobre a caridade na sua famosa epístola aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu compreendesse a língua dos anjos, né? Ainda que eu doasse toda a minha fortuna aos pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Não adianta o espírito evoluir em ciência e intelectualidade se ele não aprende a amar o seu semelhante, se ele não aprende a reconhecer a existência de Deus, um ser superior que nos rege, que governa todo o universo, que governa cada uma das nossas vidas por leis de amor, de justiça e de caridade. Enquanto nós não aprendermos a governar as nossas próprias existências por leis de amor, de justiça e de caridade, nós nada seremos. Nós seremos indigentes espirituais. Nós não assumiremos a verdade, a nossa condição de filhos de Deus, de filhos do Eterno Pai. Nós não assumiremos o nosso destino de seres seres imortais, que fomos criados para sermos bons, para sermos perfeitos, para sermos felizes, para amar uns aos outros e sermos amados mutuamente, né? Essa é a vontade do Pai, esse é o ensino que Jesus veio nos ensinar. E é essa a nossa lição de hoje. Eu agradeço a todos a boa vontade, a paciência, a tolerância. Lições como essa é para nos inspirar, né? A
a maior estudo do Evangelho, a maior observância dos princípios da doutrina espírita, que tem por função orientar a compreensão do Evangelho de Jesus. Muito obrigada a todos, um grande abraço a todos, Vamos fazer a nossa prece, elevando então os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, o Mestre Jesus, agradecendo a cada um dos bons espíritos que nos assistem, que amparam as nossas vidas e que velam por nós, pedindo a Jesus que abençoe toda a humanidade, que abençoe o nosso Brasil, que abençoe os nossos lares, que abençoe as nossas famílias e que abençoe as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.